Bom dia a todas e todos. Essa é a aula número 8 de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje a gente vai estudar uma classe muito importante de esquemas, ou melhor dizendo, de morfismos de esquemas, que são os morfismos de esquemas separados. Então, antes de introduzir esse conceito, vamos relembrar algumas propriedades de esquemas que a gente estudou na aula passada. Então, a gente estudou a noção de esquemas redutíveis e irredutíveis, reduzidos e não reduzidos, esquemas integrais, que são aqueles que são reduzidos e irredutíveis, e esquemas nederianos. E também a gente estudou algumas propriedades de morfismos de esquemas, morfismos de tipo finito, morfismos quase compactos, morfismos finitos. E essas propriedades, elas servem para a gente detectar quais são aqueles esquemas que correspondem às variedades quase projetivas que a gente estudou em Geometria Algébrica 1. Então, deixa eu formalizar essa última observação. Então, quando a gente fixa K um corpo algebricamente fechado, a gente vai considerar duas categorias de objetos geométricos definidos sobre K. Então, primeiro é a categoria das variedades quase projetivas sobre K, e a segunda é a categoria dos K-esquemas, ou seja, esquemas juntamente com o morfismo de esquema para spec K. Na proposição 2.6 do capítulo 2 do Hartrott, é exibido um funtor totalmente fiel entre a categoria das variedades sobre K e a categoria dos K-esquemas. Então, eu deixo vocês olharem no Hartrott, na definição precisa desse esquema, mas deixa eu só dizer, falar um pouco sobre o que ele faz nas variedades. Então, se eu tenho uma variedade V, variedade quase projetiva sobre K, a gente sabe que a gente pode cobrir essa variedade com um número finito de abertos afins, que eu estou chamando de VI. Cada um desses abertos vai possuir um anel de coordenadas, que eu estou denotando por aí, que é uma K-álgebra finitamente gerada, sem divisores de zero. Então, isso foi o que a gente viu em Geometria Algébrica 1. Esse funtor T, definido na proposição 2.6 do Hartrott, ela vai associar a essa variedade um esquema TV, que pode ser escrito como união de esquemas abertos, que são esquemas afins spec de AI. Os AIs são exatamente os mesmos AIs que aparecem na decomposição de V como união de abertos afins. Então, as colagens as informações de colagem que a gente usa para obter o TV a partir dos UIs é obtida exatamente da colagem dos VIs. Então, deixo vocês lerem com calma a definição desse funtor. Mas o que eu quero observar é que a imagem desse funtor vai estar contida na subcategoria dos esquemas integrais e de tipo finito sobre K. Em particular, esses esquemas são nederianos. E agora, então, é natural a gente se perguntar se todo esquema integral de tipo finito nederiano está na imagem desse funtor. E a resposta é que não. Então, a gente vai ver um exemplo. Então, a gente se pergunta qual é a imagem desse funtor T. Isso a gente vai responder ao longo dessa aula e da próxima aula. Então, uma classe de variedades que é mais simples da gente abordar é a classe das variedades afins sobre K. Então, é fácil, nesse caso, pela definição do Hartrott, ou para essa descrição que eu exibi, é fácil ver que a imagem da subcategoria das variedades afins consiste de esquemas afins de tipo finito sobre K e integrais, que, por sua vez,
correspondem a K-álgebras finitamente geradas sobre K, sem divisores de zero. Então, o que vai acontecer de diferente, no caso geral, é que quando a gente faz colagens arbitrárias de esquemas afins, a gente pode construir esquemas que não vão estar na imagem desse funtor. Por exemplo, esse é um exemplo que a gente viu na aula 6, que é a reta com um ponto duplo. Então, a gente vai revisitar esse exemplo na aula de hoje. Esse esquema pode ser escrito como a união de dois abertos afins isomorfos a A1. Em particular, ele é um esquema integral e de tipo finito sobre K, mas a gente vai ver que ele não está na imagem de T. Então, quem já estudou geometria algébrica não sabe que a gente não vê esse tipo de comportamento ao estudar variedades quase projetivas. Então, esse exemplo que a gente viu na aula 6, da reta com ponto duplo, é um exemplo típico de um esquema não separado. Então, agora eu vou definir precisamente essa noção e vai ser um exercício vocês verificarem com que a reta com ponto duplo não é um esquema separado. Então, para definir formalmente, a gente vai olhar, antes a gente vai buscar um pouco de inspiração em topologia. E isso é muito comum em geometria algébrica, a gente buscar essa analogia. Então, em topologia, um espaço topológico X é dito separado se ele é de Hausdorff. Então, relembrando que um espaço topológico é de Hausdorff, se dado quaisquer dois pontos X e X' distintos, eu consigo encontrar vizinhanças disjuntas U e U' desses dois pontos. Em topologia, essa condição ela é equivalente a uma série de outras propriedades, e eu vou mencionar duas delas aqui, que vão ser importantes no nosso contexto. Então, a primeira condição que é equivalente à separação é a condição de que a diagonal, que é definida como o conjunto dos pares da forma XX no produto X vezes X, aqui eu estou pensando no produto com a topologia produto, diagonal é fechada no produto. Então, essa é a condição, uma condição equivalente à condição de Hausdorff. E uma outra condição que também é equivalente é a unicidade de limites. Né? Aqui eu não estou precisando o que eu quero dizer com essa condição, mas isso pode ser formalizado de forma a dar a unicidade dos limites ser uma condição equivalente à condição de Hausdorff. Então, essa é a inspiração que a gente vai pegar de topologia, mas deixa eu fazer uma observação que essas analogias elas têm uma certa limitação. Então, por exemplo, quando a gente está estudando esquemas ou variedades quase projetivas, os espaços topológicos associados a esses esquemas ou variedades projetivas, em geral, não são de Hausdorff. Né? A topologia de Zariski ela tem essa propriedade de, em geral, não ser de Hausdorff. Por outro lado, então, essa não é uma condição. A primeira condição, né, a condição de Hausdorff, que é a primeira que eu enunciei, de separação dos pontos por vizinhanças disjuntas, não é uma condição apropriada no contexto de esquemas. Mas o que a gente vai ver na aula de hoje é que as duas condições seguintes, a condição da diagonal ser fechada e a unicidade dos limites, essas condições fazem bastante sentido para esquemas e, sob certas condições naturais, vamos dizer assim, do ponto de vista de variedades quase projetivas, essas duas condições vão ser equivalentes. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A principal referência para esse tema é a seção 4 do capítulo 2 do Hartshorne, e o que eu vou estar fazendo aqui é guiando um pouco vocês no estudo dessa seção. Ok, então vamos à definição de morfismos de esquemas separados. Então, primeiramente, dado o morfismo de esquemas f de x para y, pelas propriedades do produto fibrado, pela propriedade universal do produto fibrado, a gente sabe que existe um único morfismo, que a gente chama de morfismo diagonal,
delta de x no produto fibrado de x por x sobre y, tal que a composição dessa diagonal com as duas projeções coincide com a identidade em x. Então, foi isso que eu ilustrei no diagrama à direita. A gente vai trabalhar bastante com morfismo diagonal nessa aula, então eu deixo como exercício vocês fazerem essa verificação simples de que um morfismo de esquemas, de um esquema qualquer Z, para o produto fibrado de x por x sobre y, se fatora pelo morfismo diagonal, se somente se a composição desse morfismo H com as duas projeções coincide. E agora a gente vai definir a noção de esquema separado com base na segunda definição de espaço topológico separado. Então, a gente diz que um morfismo F é separado, ou que X é separado sobre Y, se o morfismo diagonal é uma imersão fechada. Ok, então vamos olhar um pouco a gente vai olhar com mais detalhes para essa condição do morfismo diagonal ser uma imersão fechada. Antes disso, vamos estudar alguns exemplos de morfismos separados e não separados. Então, o primeiro exemplo é o caso de morfismos entre esquemas afins. Então, eu vou tomar dois esquemas afins, X e Y, X spec de A e Y spec de B, e eu vou considerar um morfismo de esquemas afins de X para Y. A gente sabe que esse morfismo corresponde a um homomorfismo de anéis de B para A. Então, nesse caso, vamos entender o morfismo diagonal. Então, lembrando que o produto fibrado de x por x, ele é isomorfo ao espectro, novamente é um esquema afim, isomorfo ao espectro do anel A, produto tensorial sobre B, A. E a gente tem essas duas projeções que correspondem aos homomorfismos naturais de anéis de A para o produto tensorial de A por A sobre B, que leva leva um elemento A em A tensorizado com 1 ou 1 tensorizado com A, dependendo da projeção que a gente esteja olhando. Então, nesse caso, a gente entende muito bem quem são as projeções em termos de homomorfismos dos anéis associados, e aí a gente pode facilmente escrever quem é a diagonal, usando a propriedade universal. A diagonal de x para o produto fibrado de x vezes x sobre y vai corresponder ao homomorfismo de anéis de A produto tensorial sobre B, A para A, definido dessa forma, né? A tensor A' vai ser levado no produto A vezes A'. Então, essa é a descrição do morfismo diagonal, mas a gente observa que, claramente, o psi, esse homomorfismo de anéis, é sobrejetor e, portanto, o morfismo diagonal vai ser uma imersão fechada. Então, a conclusão que a gente tira daqui é que todo morfismo entre variedades afins é um morfismo separado. E agora eu deixo como exercício vocês verificarem que a reta com um ponto duplo vista como um K-esquema não é um K-esquema separado, ou seja, o morfismo de X para spec de K não é um morfismo separado. Então, para isso, vocês vão ter que verificar que o morfismo diagonal não é uma imersão fechada. E aqui vale observar um critério simples para a gente determinar se a diagonal é ou não uma imersão fechada, que é a seguinte. Então, esse é um critério útil quando a gente vai estar estudando, quando a gente estiver estudando essa condição de separação. Dado o morfismo de esquemas f de x para y,
e delta, o morfismo diagonal. Então, delta é uma imersão fechada se somente se a imagem de delta é um fechado do produto fibrado, né? Então, uma direção aqui é clara, né? Se a diagonal desculpa, eu troquei aqui as setas, né? A direção que é simples é a direção que, se delta é uma imersão fechada, a imagem de delta é fechada no produto tensorial. Então, essa é a direção fácil, e agora a gente vai mostrar a outra direção. Então, a gente vai supor agora que a imagem da diagonal é fechada, e a gente tem que mostrar que a diagonal é uma imersão fechada, ou seja, a gente tem que verificar, que a diagonal define um homeomorfismo entre X e um fechado do produto fibrado, que ΔX, por hipótese, já é o fechado do produto fibrado, então a gente tem que mostrar que isso é um homeomorfismo, e a nível de feixes estruturais, a gente precisa mostrar que o morfismo de feixes, do feixe estrutural do produto fibrado para a imagem direta do feixe estrutural de X é sobrejetor. Ok, então o primeiro passo é fácil, e isso simplesmente vem da definição do morfismo diagonal. A gente sabe que o morfismo diagonal, composto com qualquer uma das duas projeções, vai ser a identidade, e, portanto, a gente tem, de fato, um homeomorfismo. E agora, para mostrar a segunda parte, né, então a gente já viu, quando a gente introduziu imersões fechadas, que verificar que esse homomorfismo de feixes sobrejetor é equivalente a verificar em cada talo, ou seja, para qualquer ponto X de X, o homomorfismo de anéis locais, do anel local da imagem da diagonal por X no produto fibrado, é sobrejetor sobre o anel local de X em X. Então, é isso que a gente vai verificar. Mas, para verificar essa sobrejetividade nos talos, basta a gente verificar, isso pode ser feito localmente, né? Ou seja, eu posso fixar um aberto afim contendo a imagem de X em Y por F, então F de X pertence a um aberto afim V de Y, e eu fixo um aberto afim U contendo X na imagem inversa de V. Então, agora, o que a gente tem é o seguinte, o produto fibrado de U por U sobre V é um aberto afim no produto fibrado de X por X sobre Y. E é um aberto afim que contém a imagem do ponto X pela diagonal. Quando eu restringo a diagonal a esse aberto, ao aberto U de X, a gente observa facilmente que ele se fatora pelo produto fibrado de U vezes U sobre V. Então, se fatora por essa imersão aberta. Então, como a gente sabe que o F restrito a U, de U para V, é um morfismo de esquemas afins, a gente sabe, pelo exemplo anterior, pela conclusão anterior, que essa restrição é um morfismo separado. E, portanto, a diagonal, o morfismo diagonal de U para U vezes U sobre V é uma imersão fechada, e isso implica que o homomorfismo associado nos talos é sobrejetor para cada ponto, que era exatamente o que a gente queria mostrar. Então, agora, com isso, a gente mostra que... Então, com isso, deixa eu só voltar aqui à proposição. Com isso, a gente mostra que, para verificar que a diagonal é uma imersão fechada, basta a gente verificar que a sua imagem é fechada. Ok, então isso tem a ver com a primeira definição, né, com a primeira definição de morfismos separados, usando a diagonal, a propriedade da diagonal ser fechada. E agora o que eu quero discutir é a noção de formalização da noção de limite, né? Então, na verdade, o que a gente vai estar formalizando aqui é
a noção de existência e unicidade de limite. Então, vamos voltar àquele exemplo da reta com um ponto duplo, que a gente chamou de x, e a gente observa o seguinte: se eu olhar para a reta fim com um ponto removido, então A1 menos um ponto que eu chamei de zero, ele admite uma imersão aberta para x, então de A1 menos zero para x, e quando a gente agora a gente completa essa reta pontuada com um ponto zero, a gente observa que a gente tem duas formas de estender esse morfismo de A1 menos zero para x para o A1, que eu chamei de F1 e F2. Então, na verdade, a gente escreveu o x como união de dois abertos afins x1 e x2 isomorfos a A1. Então, esse F1 e F2 seriam exatamente as imersões abertas de x1 e x2 em x. Né? Então, isso Então, o que esse diagrama está ilustrando seria a não unicidade do limite naquele ponto que está faltando na reta 1. Então, isso é uma forma da gente formalizar, né, a noção de limite. E a gente, na verdade, fez isso de uma outra forma, que foi substituir. A gente agora está interessado só o que acontece numa vizinhança do ponto zero, né, para poder formalizar essas questões. Então, a gente poderia simplesmente olhar para o anel local da reta fim no ponto zero, ou mais ainda, para o seu completamento. Então, foi isso que a gente fez. Na verdade, a gente consegue reescrever esse diagrama substituindo a reta fim A1 pelo espectro do completamento do anel local de A1 no ponto zero e substituir o A1 menos um ponto pelo espectro do seu corpo quociente, que é o corpo das séries de Loran na variável x. Então, esse completamento do anel local de A1 no ponto zero é o que a gente chama de um anel de valorização discreta. Então, a gente agora vai estudar esses anéis de valorização discreta e os seus morfismos para esquemas, a fim de formalizar de maneira mais geral essa noção de unicidade e existência de limite. Então, para isso, num par de slides, eu vou fazer uma revisão da teoria de anéis de valorização que a gente vai precisar num primeiro momento. Então, primeiro, deixa eu relembrar a definição de um anel de valorização. Então, a gente vai fixar um corpo K e um grupo abeliano G totalmente ordenado. Por exemplo, a gente pode tomar o grupo G como sendo o grupo dos inteiros, com a soma, com a adição. Uma valorização no corpo K com valores em G é uma função dos elementos invertíveis de K para G, que satisfaz as seguintes propriedades, né? A valorização do produto XY é sempre a soma das valorizações. E a valorização da soma é sempre maior ou igual que o mínimo das valorizações. Então, essa é uma definição puramente algébrica, mas as valorizações, elas são muito úteis para detectar informações geométricas. Então, por exemplo, deixa eu relembrar quando a gente estuda curvas, dado um ponto liso em uma curva C, a gente associar esse ponto P uma valorização no corpo de funções de C. Então, essa valorização ela vai associar a um elemento não nulo, f sobre g. Então, f e g são funções regulares em C. A gente vai definir esse quociente como sendo a ordem de anulamento de F em P sobre a ordem de anulamento de G em P.
Ok, então com isso a gente tem uma valorização que tem uma que tem que carrega informações geométricas. E a gente diz que essa valorização é uma valorização discreta quando o grupo G é o grupo dos inteiros, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar, e, em geral, a gente vai ver que a gente pode se ater a essas valorizações discretas. E agora a gente vai definir o anel de valorização associado a uma valorização discreta como sendo o seguinte anel. Eu vou olhar para todos os elementos invertíveis de K cuja valorização é maior ou igual a zero. E vou adicionar o zero. Então, isso eu deixo como exercício, usando as propriedades de valorização, vocês podem checar imediatamente que isso de fato define um anel contido em K. Mais ainda, ele é um anel local e o anel maximal é dado pelo conjunto dos elementos invertíveis com valorização estritamente positiva mais o elemento zero. Então, esse é o ideal maximal desse anel local. Então, de maneira mais geral, um anel de valorização é um domínio R, que é um anel de valorização de alguma valorização em seu corpo quociente. E agora eu vou enunciar alguns fatos que a gente vai usar de álgebra comutativa sobre anéis de valorização. Então, vamos fixar um corpo K e um anel local A contido em K. Então, valem as seguintes condições. Então, primeiro, eu sempre consigo encontrar um anel de valorização R com corpo quociente K dominando A. Então, essa relação de dominação vai ser muito importante entre anéis locais, né? Então, a relação, eu digo que um anel local R domina um anel local A, se o A está contido em R, e o ideal maximal de A é a interseção do ideal maximal de R com A. Então, essa noção vai ser, a gente vai ver que ela vai ser bastante importante quando a gente estiver estudando morfismos de espectros de anéis de valorização. E a outra propriedade é o seguinte, esse anel A, eu comecei com um anel A qualquer em K, ele é um anel de valorização de K, né, ou seja, um anel de valorização para uma valorização no seu corpo quociente K, se somente se A é um elemento maximal no conjunto de anéis locais com a ordem parcial dada por dominação. Então, essa propriedade também essas propriedades também vão ser bastante úteis. E ok, então agora o que a gente vai estudar isso aqui tá feito com bastante detalhes no Hartshorne, lema 4.4 do capítulo 2, a gente vai estudar morfismos de espectro de um anel de valorização para X. Então, primeiro vamos estudar o espectro de um anel de valorização. Então, a gente fixa R, um anel de valorização com corpo quociente K, e a gente, como isso é um anel local, a gente tem o espectro de R consiste de 2 pontos, um ponto fechado que eu estou chamando de T0, que corresponde ao seu ideal maximal, e o ponto genérico T1, que é o ponto que corresponde ao ideal zero. Então, a gente tem esse espectro, ele tem 2 pontos, e agora o que a gente vai querer fazer é entender o que significa a gente dar um morfismo F de spec R para X, né? Um morfismo de esquemas. Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente tem, na verdade, a gente vai ter uma equivalência, né? Então, isso tá feito com detalhes no Hartshorne. Então, primeira coisa, dar um morfismo de spec R para X implica dar 2 pontos que vão ser as imagens do T0, ponto fechado, e do T1, ponto genérico. Então, esses vão ser 2 pontos X0 e X1 em X, com a propriedade de que o X0 pertence ao fecho de X1. Isso simplesmente porque o mesmo vale para T0 e T1 em spec de R. Então, quando isso acontece, a gente diz que o X0 é uma especialização
de x1. E esse vai ser também um conceito bastante importante, né, nos nossos estudos. E agora eu vou chamar de Z esse fechado, que é o fecho de x1, e eu vou dar a ele uma estrutura de subesquema fechado com a estrutura reduzida induzida, né? Lembrando que num fechado de um esquema a gente pode dar várias estruturas de subesquema fechado, mas a gente tem essa estrutura natural, que é a estrutura reduzida induzida. E agora, quando a gente olha, então a primeira condição é a gente dar a imagem do ponto T0 e T1 que satisfazem essa condição, né, de que o x0 é uma especialização de x1. Agora, quando a gente olha para o morfismo associado a F, nos feixes estruturais, a gente vai chegar à seguinte condição. A gente vai ter isso vai induzir uma inclusão de corpos do corpo residual de x1 para K, tal que o R é o anel de valorização que está contido em K, domina o anel local de x0 em Z. Então, o que eu quero dizer, então esse anel local de x0 em Z, ele está contido no corpo residual de x1, isso porque o x1 é o ponto genérico de Z. E essa condição de dominação, deixa eu só relembrar, significa que esse anel local de x0 em Z está contido no anel de valorização R e o seu ideal maximal é obtido por interseção com o ideal maximal de R. Ok, então isso eu deixo como, na verdade, isso é um C somente C, né? Por outro lado, dados os dois pontos x0 e x1 satisfazendo essas condições e uma inclusão do corpo residual de x1 em K, satisfazendo essa condição de dominação, a gente consegue construir um morfismo de esquemas F de spec R para X que vai ter essas propriedades. Ok, então essa construção vai ser bastante importante, né, quando a gente for formalizar essa noção de existência e unicidade de limites. Então, com isso, agora eu posso enunciar, né, o teorema principal dessa aula, que diz que exatamente que, sob certas condições, a condição de separação dada pela condição da diagonal ser fechada equivale à condição de unicidade dos limites. Então, vamos formalizar isso? Então, para que isso seja equivalente, eu vou ter que pedir que X seja um esquema nederiano, então uma condição natural do ponto de vista de variedades quase projetivas. Então, dado um esquema X nederiano e um morfismo de esquemas, então F é separado, ou seja, o morfismo diagonal é uma imersão fechada no produto fibrado de X por X sobre Y, se semente Si vale a seguinte condição. Dado qualquer anel de valorização R com corpo quociente K e um diagrama comutativo como esse abaixo, ou seja, eu tenho um morfismo natural de spec K para spec R, que é dado pela inclusão do anel de valorização R no seu corpo quociente K. Né? Então, isso é o que está à esquerda. E eu estou supondo que é dado também um morfismo de spec R para Y e um morfismo de spec K para X, que faz esse diagrama como está. Então, a condição de separação vai ser equivalente a dizer que existe no máximo um morfismo de spec R para X que faz o diagrama como está. Né? Então, isso é exatamente o que falhava naquele exemplo da reta com um ponto duplo. Só uma observação aqui, é que quando eu tenho que X e Y são nederianos e F é um morfismo
de tipo finito, então, novamente, essas são condições naturais do ponto de vista de variedades quase projetivas, então a gente pode substituir anel de valorização pela essa condição mais simples, que é de um anel de valorização discreta. Basta a gente verificar isso para anéis de valorização discreta. Então, eu vou deixar como exercício vocês estudarem essa demonstração. Essa é uma demonstração técnica, né? Ela tem, né, bastante abstrata, mas ela é um critério muito útil e muito importante. Então, antes, eu queria só... eu não sei, não seria... Eu acho que é o tipo de prova que vocês têm que sentar e estudar e absorver e contemplar. Então, deixa eu só comentar uma ferramenta que é usada, né? Então, o que a gente tem que mostrar, deixa eu voltar aqui à proposição. Então, a gente, de um lado, tem a condição de separação, que é dada pela diagonal ser uma imersão fechada, ou, equivalentemente, a gente já viu que isso é equivalente à primeira condição de separação, é equivalente a pedir que a imagem da diagonal seja um fechado no produto fibrado. Então, isso é uma condição, e depois a gente tem que comparar com uma condição que envolve morfismos de anéis de valorização. Então, como que a gente vai conectar essas duas propriedades que parecem tão diferentes, né? Então, para isso, a gente vai usar esse lema importante, esse é um lema bastante útil, que ele dá uma caracterização de morfismos, uma caracterização da imagem, da condição da imagem de um morfismo ser fechado. Então, deixa eu enunciar isso com calma. Então, primeira coisa, a gente começa aqui com um morfismo de esquemas f de x para y, e a gente supõe que esse morfismo é quase compacto. Então, relembrando, isso quer dizer que, dado qualquer aberto afim V em y, a imagem inversa de V é quase compacta, ou seja, toda cobertura admite uma subcobertura, toda cobertura por aberta admite uma subcobertura finita. Então, nesse caso, as seguintes condições são equivalentes. Então, a gente vai querer aplicar esse lema a um morfismo diagonal, de x para o produto fibrado de x por x sobre y. Então, uma primeira condição é que a imagem de f seja um fechado de y, né? Então, isso é o que a gente quer que a diagonal satisfaça para que a gente tenha um morfismo separado. Então, e a segunda condição é uma condição que vai ser bastante útil quando a gente estiver estudando morfismos de anéis de valorização discreta. É que o f de x é estável por especialização. Ou seja, se eu tenho um ponto y na imagem f de x, y1 na imagem de f de x, e eu tenho um ponto y0 que está no fecho de y1, então o y0 pertence à imagem de f. Então, um dos passos na demonstração é verificar essa equivalência, e aqui, repara, a gente vai estar justamente... esse y0 e y1, eles vão aparecer quando a gente estiver tratando de morfismos do espectro de um anel de valorização discreta para um esquema X, conforme a gente viu, né, num lema anterior. Então, com isso, a gente termina a aula 8. E na próxima aula, a gente vai estudar uma outra noção importante, que é a noção de morfismos próprios. E isso vai corresponder à condição de existência de limite. Então, separação tem a ver com a condição de unicidade de limite. A gente tem, né, no máximo, então, voltando aqui ao enunciado do critério evaluativo de separação, a gente tem no máximo, né, um limite. E a gente depois, na próxima aula, vai estudar, então, a noção de morfismos próprios, que corresponde ao fato de a gente sempre que a gente tiver um diagrama comutativo desse tipo, a gente tem que ter exatamente um morfismo em vermelho fazendo o diagrama como está. Então, isso é o tópico da próxima aula, e me despeço por aqui.